Fala galera, como é que vocês estão? Beleza, eu sou o Azul e a gente está começando esse projeto, nosso podcast Mandinga Minha, onde a gente vai estar conversando com personalidades da capoeira, pessoas que já têm uma trajetória, que têm uma história e que fazem a diferença, que fazem história, na verdade, no mundo da capoeira. A gente vai estar trazendo mestres, contramestres, professores, pessoas que têm um trabalho já consolidado na capoeira, não necessariamente um mestre de capoeira. A gente vai estar trazendo pessoas que têm um trabalho, tá bom? E hoje a gente vai estar conhecendo a mim. Algumas pessoas têm algumas curiosidades a meu respeito e eu coloquei a caixinha no Instagram de perguntas e hoje a gente vai estar respondendo essas perguntas e tirando algumas dúvidas sobre a minha trajetória na capoeira, quando eu comecei, com quem eu comecei, quem foi meu primeiro mestre, onde foi, qual grupo, tá bom? A gente vai estar conversando agora e solta a vinheta. Cuida! Pronto, vamos lá. Meu nome é Rogério Ferreira Marques. Eu sou conhecido no mundo da capoeira como Azul. Instrutor Azul. Sou instrutor de capoeira. Hoje eu sou instrutor de capoeira do grupo Maracapoeira, mestre doutor, aqui em Maracanaú, no Ceará, tá bom? Vamos lá. Eu comecei capoeira nos anos 2000 com um falecido professor que era na época aluno graduado, Ronaldo. A gente começou num bairrozinho aqui no Maracanaú chamado Mucunã. E eu lembro exatamente o dia que eu comecei a treinar capoeira. Meu aniversário é no dia. Por que eu lembro de quando eu comecei exatamente? Eu já tinha uma vontade de treinar capoeira. E o meu aniversário é no dia 10 de outubro. E já fazia um tempão que eu pedi à minha mãe para ela deixar eu treinar. E ela não queria deixar porque eu tenho uma prima que já treinava e quebrou a perna. E com uma tesoura numa roda e tal, e a minha mãe ficou com trauma e não queria deixar eu treinar de jeito nenhum. Aí eu pedindo, e no dia do meu aniversário passou, eu pedi e passei a semana pedindo. Isso, meu aniversário foi na segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, tinha roda lá nesse espaço onde eu comecei a treinar. E eu falei para ela, vamos ver a roda lá, vamos ver o treino. E a gente foi. E quando a gente chegou lá, todo mundo jogando, tocando, cantando, e o pessoal dando mortal e tal, e aquela energia. E ela deixou eu treinar. Foi no dia 15 de outubro de 2000. Eu comecei a treinar. Foi a minha primeira experiência com capoeira assim, de estar ali na roda, batendo palma, sentindo aquela energia do pessoal. E comecei a treinar. Meu professor, tinha um professor, não vou falar o nome dele por ética, mas o cidadão só ia dar aula no dia de receber a mensalidade. Aí quem dava aula era o mais graduado, que era o Ronaldo, ele era aluno graduado no tempo, e ele dava aula lá e segurou a gente, quem me ensinou os primeiros passos foi ele. E a gente treinou, ele pegou o monitor, até que a gente treinava oficialmente com esse professor que só ia no dia da mensalidade, mas na supervisão do saudoso mestre Tim. E até que um dia a gente teve a honra, o prazer de ficar, o mestre Tim veio dar aula pra gente lá no espaço, e a gente começou a treinar com ele diretamente. E onde fiquei com ele até a corda de monitor, quando foi o incidente que ele faleceu, né? Que ele pegou o mestre e me deu monitor, e eu fiquei com ele até esse período. E depois, quando ele faleceu, eu desanimei. Aí me afastei, passei um ano parado. Nesse tempo aconteceram algumas coisas na minha vida. E eu fui morar em outra cidade,
lá nessa cidade eu encontrei um amigo que treinava comigo na academia do Mestre Tim, lá na Mucunã. Ele treinava comigo e já tinha um grupo dele e tal, me chamou para treinar com ele, eu fui, passei um tempo lá, só que eu tive que voltar dessa outra cidade para onde eu morava antes, né, na Mucunã, e não tinha como ir treinar lá. Aí passei um tempinho parado de novo. Aí um amigo de novo, que treina comigo até hoje, me chamou, disse, mano, vamos treinar, vamos voltar a treinar e tal. Vai abrir aqui uma academia com o professor Parafina, meu amigo, que inclusive hoje está parado, mas estava treinando, estava montando uma equipe ali. Aí ele foi lá me chamar. E eu, sem querer ir e tal, mas fui. Aí voltei a treinar, voltei, e aí voltou aquela paixão de novo que estava ali um pouco guardada em segundo plano, voltou. E eu continuei, me animei de novo e comecei a treinar de verdade. E fiquei com o professor Parafina, fiquei com ele, aí ele parou de treinar de novo. Parou de treinar, aí a gente ficou ali naquele grupo, e não tinha com quem treinar. Aí a gente foi treinar com o instrutor Clique, que inclusive voltou a treinar agora, meu mano. Fomos treinar com ele e ficamos com ele um tempo, aí ele também parou de treinar e a gente ficou sem ter com quem treinar e ficamos treinando só a gente mesmo ali e tal, até que sem professor, sem uma direção, éramos dois monitores, eu e esse meu amigo. Ficamos treinando ali, mas sem uma supervisão, só treinando para não ficar parado. E eu já estava bem desanimado, tinha sofrido uma lesão no joelho. Quando melhorei do joelho, uma lesão no ombro e vinha de um período ruim mesmo. Aí, o que aconteceu? Eu quis parar de novo, pai, e parei. Passei 5 anos parado, 4 anos parado, passei 4 anos parado. E nesse período de 4 anos, esse dito cidadão, de novo, meu amigo, veio falar comigo, me chamar em casa, mano, vamos treinar, tu é bom e tal, vamos, não para não, chega lá, vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. Aí eu me apurriei, foi por quê? Por ter me zangado mesmo, que eu fui lá e a gente voltou a treinar, e eu sem, mas eu vou só treinar aqui, eu não quero saber de nada, se a gente fosse filiar a algum grupo, tu resolve aí, eu só vou estar aqui na academia, eu não tô querendo mais nada com nada não, só quero treinar aqui, vou vir pro treino e tal. Beleza, a gente ficou ali observando alguns professores, alguns grupos, quem é que a gente ia, quem é que a gente se identificava, até que a gente foi visitar a academia, uma roda, um dia, do mestre doutor, até então Nação Griot. Aí tava lá alguns amigos nossos do tempo que a gente começou a treinar e que, para minha alegria, nessa roda eu encontrei com um grande amigo que a capoeira me deu, que é o mestre Lourinho, que é irmão do meu mestre Tim. E aquilo ali me deu uma segurança, me deu aquele abraço de pai que eu sentia com o mestre Tim, eu senti de novo com o mestre Lourinho, com o mestre doutor, e a gente conversou, tal, e o mestre, não, chega aí, treina aí, fica à vontade. A gente começou a ficar, a se sentir realmente em casa, foi formando uma equipe, outras pessoas foram vindo de outros grupos também, e ali formou uma equipe boa, uma equipe entrosada. Passamos ali um tempo e por algumas questões administrativas a gente mudou de grupo, mudou o grupo, né? A gente saiu do Nação Griot e fundou o grupo Maracapoeira no dia 10 de maio de 2023. A gente fundou o Maracapoeira, no grupo que eu tô até hoje. E a gente se filiou ao Mestre Doutor, onde hoje eu sou instrutor.
há 2 anos e estou muito feliz com a casa, estou muito feliz com o trabalho que a gente vem construindo. Tenho um projeto onde eu dou aula para crianças, jovens, adolescentes, adultos, e nesse projeto trabalho com a minha esposa, que é secretária, tesoureira lá, tá, ajuda a gente demais lá, mais da metade do sucesso do nosso projeto é dela, e é isso, a gente tem vários projetos que a gente quer colocar em prática ainda, mas com o tempo a gente vai colocando. E voltando a falar do canal, essa eu dei uma breve resumida da minha história, porque senão ia ficar um vídeo muito grande, muito maçante, e como esse é o primeiro vídeo, é um vídeo piloto, é para a gente estar esclarecendo, você está me conhecendo, e eu tá explicando qual é o propósito aqui. Né? A gente fez um cronograma aqui para a gente estar ali passando para vocês, e eu separei algumas perguntas aqui para vocês estarem entendendo o propósito desse canal. Primeira pergunta: de onde veio a ideia de criar esse canal? Bem, eu particularmente assisto muito podcast, e eu acho muito legal conhecer as pessoas pela visão delas e pelas experiências delas. É muito fácil eu dizer que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu sei isso, sei aquilo, mas através das minhas experiências, das minhas vivências, eu acho que eu consigo ensinar muito mais. E eu vejo que tem muitas pessoas que são extremamente esforçadas, pessoas que são anônimas, mas que têm um trabalho extraordinário, um trabalho que às vezes a gente olha assim, que trabalho difícil, mas aquela pessoa faz com tanta paixão, com tanto amor, que aquilo me motiva a mostrar esse trabalho. Eu acho assim uma injustiça aquele trabalho continuar sendo anônimo. E através desse canal, outras pessoas podem mostrar os seus trabalhos e de repente conseguir mais ajuda, conseguir um apoio, conseguir um patrocínio. E esse canal é para divulgar pessoas que realmente têm uma caminhada, uma história no mundo da capoeira, entendeu? A gente não vai estar focando, a gente vê hoje, tem alguns canais, alguns podcasts que focam em mestres, e isso é louvável, nós vamos ter muitos mestres aqui, mas eu também quero trazer professores, quero trazer contramestres, às vezes as pessoas que são menos graduados não têm muita visibilidade, e eu acho que isso não tem nada a ver com graduação. Trabalho não tem nada a ver com graduação. Eu comecei a dar aula de capoeira, eu era corda laranja. Eu ainda era aluno, não era nem aluno graduado, eu comecei a dar aula de capoeira. Eu acho que quando você tem vontade de fazer a diferença, de ensinar aquilo que você sabe, pouco que você sabe, quando você tem vontade de passar para alguém, isso que faz diferença. E esse foi o intuito de criar esse canal. Tá mostrando pessoas anônimas que querem que fazem a diferença no mundo da capoeira. E a segunda pergunta que a gente colocou é o que o público pode esperar dos próximos episódios. Gente, primeiro, eu estou começando agora e eu só estou começando com a cara e a coragem. Eu vou conversar com pessoas, conhecer pessoas novas, e o que vocês podem esperar é que cada história que eu vou trazer aqui para vocês serão pessoas que têm realmente uma história. Não é aquela pessoa que treinou 1 ano, 2 anos e já quer mídia, já quer público, já quer palco. Não, é pessoa que realmente está ali na batalha, está ralando, está se esforçando, e eu quero mostrar a vivência dessas pessoas, o que elas passam, o que elas sentem, o que motiva elas a continuar cada dia. E vocês podem ter certeza que as pessoas que eu vou estar trazendo aqui são pessoas que realmente têm uma relevância e uma significância no mundo da capoeira. Tá bom? A próxima. Qual a importância de registrar e compartilhar as histórias dos mestres da capoeira? Gente,
nós, como capoeiristas, não estaríamos aqui hoje se a gente não tivesse pessoas antes da gente que tivesse escavado ali o mundo da capoeira, tivesse aberto portas. E hoje, grandes mestres da capoeira que talvez você nem conheça. Mestres que têm ainda uma grande história no mundo da capoeira, que às vezes são mestres anônimos, que não têm oportunidade de transmitir o seu conhecimento, a sua história, a sua vivência, aquilo que ele já viu, que ele já passou. E eu acho que experiência vale muito mais do que palavras. Quando eu tenho experiência de falar aquilo que eu vivi de verdade, tem muito mais peso do que eu falar algo que eu ouvi alguém falar. Você ter uma história para contar é muito melhor do que você contar a história dos outros, entendeu? É isso que eu penso, né? E a gente. Isso é sobre o canal. E agora, sobre mim, a gente separou aqui algumas perguntas, que serão perguntas que a gente vai fazer para todos os convidados que vão vir aqui. E a primeira pergunta é: como foi o seu primeiro contato com a capoeira? Bom, eu já falei aqui que o meu primeiro contato realmente foi ali quando eu comecei, no dia que a minha mãe foi comigo, que eu tive o contato ali físico com a capoeira. Porém, eu já tinha visto algumas rodas de capoeira e aquilo me arrepiou, que eu não tenho como explicar, e eu só quem treina, quando você chega na roda ali, que o birimbau, arma o birimbau, que você ouve ali a primeira nota, e os instrumentos acompanhando, e a palma e o cantador soltam uma ladainha, e você sente o seu corpo arrepiar. É só aí que quem sente isso vai saber o que eu estou falando. E eu senti isso naquele dia. Essa foi a minha experiência. E até hoje eu tenho essa mesma experiência quando eu chego na roda de capoeira. A segunda pergunta: quais foram as suas maiores influências ou mestres? Eu acho que eu tenho hoje várias influências, vários mestres que são minhas referências. Mestre Tim, saudoso Mestre Tim, que me ensinou meus primeiros passos. Mestre Lourinho, Mestre Doutor, que é quem tá tô debaixo da sua supervisão. E outros mestres também que passaram pela minha trajetória, outros professores que passaram, Mestre Ed. Se for falar aqui, eu vou acabar esquecendo de algum, mas várias pessoas que foram minhas referências e que me estimulam cada dia a ser melhor. A próxima pergunta. Eita, essa aqui é pesada. O que a capoeira representa para você hoje? Essa pergunta é um pouco complicada e um pouco pesada para mim, porque durante muito tempo a capoeira para mim foi um hobby. Era algo que eu tinha um trabalho, e nas minhas horas vagas, apesar de eu estar sempre treinando, mas não era algo tão assim importante. Tão, não que não fosse importante, mas era algo que era um hobby, a capoeira para mim. Porém, de um tempo para cá, a capoeira se tornou um refúgio, onde eu consigo combater a ansiedade, onde eu consigo combater as minhas fraquezas, onde eu consigo extravasar, onde eu consigo ser eu, onde eu consigo ali dentro daquela roda de capoeira, daquele minuto, 2 minutos de jogo ali, eu consigo colocar para fora aquele menino lá de 2000 que começou a treinar, que sentiu aquela alegria de poder praticar um esporte que tanto amava. Quando eu pego o berimbau e canto uma ladainha, aquela animação, aquela energia que eu consigo transmitir através do meu canto. E a capoeira para mim hoje representa o refúgio. E a última pergunta é: se você pudesse resumir a capoeira em uma palavra, qual seria?
É complicado resumir a capoeira só em uma palavra, principalmente para quem tem uma vida na capoeira, né? Mas eu acho que ela hoje seria liberdade. Ali eu sou livre, eu posso ser quem eu sou, eu posso cantar, eu posso jogar, eu posso tocar. Ali eu sou aquele, eu volto a ser aquele menino de novo. Gente, esse é a ideia e o propósito do nosso canal. Não esqueça de seguir, curtir, compartilhar e enviar para aquele seu amigo. Vamos fazer esse canal crescer. Hoje que eu estou gravando esse vídeo, nós temos 56 inscritos no canal. A meta para o próximo ano, dia 28, é a gente bater 500 mil. Será que a gente consegue? Vamos para cima? Então cuida. Gente, agora eu vou estar lendo as perguntas do Instagram, que eu coloquei a caixinha lá. E se você quiser interagir, quiser participar aqui do nosso canal, eu estou sempre interagindo. Faça perguntas lá, deixe suas perguntas, que você pode aparecer aqui. Siga o nosso Instagram, que eu vou estar colocando a caixinha lá e você pode deixar sua pergunta. Minha conta vai estar aqui. Editor, tu se vira. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aí você coloca a sua pergunta lá, que a gente vai ler a sua perguntinha no próximo episódio, tá bom? E a primeira pergunta é da Dengosa, aluno do projeto. Quantos anos de capoeira? Gente, eu falei que comecei nos anos 2000 e tô até agora. Só que ninguém conta com tempo parado não, viu? Seus capoeiristas que treina 10 anos para 7 anos, que começou, e diz que tem 10 anos de capoeira, tendo tempo parado 7 anos. Então, eu passei 5 anos parado, então eu tenho 21 anos de capoeira. Certo? E a segunda pergunta é do Tiago, aluno da Contramestre Bailarina. Salve, Azul! Salve, mano! Quando começou a dar aula? E como foi o início? Como eu disse, eu comecei a dar aula corda laranja. Nem lembro o ano, mas faz muito tempo. E o início, meu início, eu acho que foi o mesmo da maioria. É sempre complicado, porque você não tem aquela confiança do professor. Você não tem aquela bagagem da pessoa que já dá aula há muito tempo. Aquela jogo de cintura. E a insegurança, às vezes, atrapalha muito. E até um conselho que eu quero deixar para você, que está começando a dar aula. Seja seguro, tenha segurança daquilo que você vai passar. Nem que você passe um movimento na aula todinha, mas tenha segurança daquele movimento que você vai passar. É importante os seus alunos saberem que você sabe o que você está passando. É importante seus alunos terem confiança em você. E às vezes a gente, por realmente insegurança, não consegue passar, transmitir isso. Mas foi bem difícil, mas a gente vai com o tempo, você só aprende a fazer uma coisa fazendo. Seja qualquer coisa, qualquer aspecto da sua vida. Você só aprende a fazer fazendo. E é isso. A próxima pergunta é da Dandan, aluna lá do projeto do Mestre Cena com a gente lá. A pergunta dela foi: por que o apelido Azul? Gente, é uma história bem engraçada. Eu já contei para algumas pessoas, mas eu vou contar de novo. Eu trabalhava em uma empresa e um dia eu, menino, pintei o cabelo de azul. Pintei o cabelo de azul, meti um azulzão no cabelo e cheguei para trabalhar. Numa sexta-feira. Cheguei lá, meu chefe olhou para mim assim: pode tirar isso aí. Aí eu, ó, tiro nada. Aí ele tira, eu não tiro, e ele é para tirar e eu não tiro, e ele é para tirar, e ficou aquela discussão. E eu não tiro e pronto, passou. Fui para casa, né? Terminou o expediente, fui para casa do trabalho, terminou. Aí cheguei em casa, tomei um banho, fui para casa da namoradinha que eu tinha na época. Cheguei lá, ela não tinha visto ainda aquela belezura que tava no meu cabelo. Aí quando eu cheguei lá que ela viu, ela: pode tirar isso aí. Só apareça aqui em casa quando você tirar isso aí do seu cabelo. Aí eu tirei, né? No outro dia eu tirei porque, né?
Aí quando eu cheguei na empresa na segunda-feira, o pessoal pensava que eu tinha tirado por causa do meu chefe. Aí começaram a tirar uma comigo. Ah, né, tu que é o bichão? Cadê o cabelo azul? Cadê o cabelo azul? Cadê o azul? O azul? E ficou azul por causa do cabelo que eu tirei. Não foi nem porque eu pintei, foi porque eu tirei o cabelo azul e ficou esse negócio de azul. Tá certo? Próxima pergunta é. É da Sereia, que também é aluna lá do projeto do mestre. E a pergunta é: Azul, o teu nome realmente é Rogério Marques? É. Meu nome é Rogério Ferreira Marques. Tá bom? Cuida, respondida a pergunta. E essas são as perguntas do Instagram. Se você tiver mais perguntas como essa, alguma curiosidade que você tenha sobre mim ou sobre os convidados que a gente vai estar trazendo, vou estar colocando os convidados que a gente vai estar trazendo, ou a gente vai estar fazendo em algumas oportunidades. Enfim, deixa sua pergunta lá, me segue no Instagram, como eu falei, a minha conta vai estar aqui, aqui e aqui, tá bom? Segue lá, Instrutor Azul Oficial. E segue aqui o canal também. Tu tá em hora dessas. Vai tempo que tu assistiu o vídeo e não deu um like ainda. Isso é vergonha. Segue lá, compartilha, ativa o sininho lá para não perder as notificações. E vamos para cima. Pega o telefone da tua mãe e segue o canal da tua tia, do teu pai, do teu irmão. Segue todo mundo. Cuida. Fui!